gente, vamos começar? Que aí a gente já inicia o nosso debate. Então, vamos lá. Obrigada, Ellen. Pessoal, bom dia. Super obrigada aí pela participação de vocês. Esse é um momento super importante para a ANAP, né? Que é quando a gente coloca em evidência todas as estratégias e iniciativas de inovação que a gente vem sempre tentando trazer aí para a ANAP, né? O CONAP, ele acaba sendo aonde a gente apresenta aquilo que vem sendo construído ao longo do tempo, né? A gente sabe o quão é importante a gente criar essa interface para os hospitais associados, nem todos têm essa dinâmica dentro das suas instituições, né, estão tão próximos da inovação ou têm um acesso de forma fácil como algumas outras instituições maiores. Então, esse é um momento muito onde a gente consegue promover esse benchmarking, essa troca entre as empresas de inovação e as instituições que estão buscando aí soluções para tentar melhorar os seus processos, o seu atendimento, a experiência do paciente. Esse ano a gente fez uma coisa um pouco diferente, né? A gente sempre aplica uma pesquisa com os nossos hospitais para poder entender a maturidade deles em relação à inovação, mas esse ano a gente quis dar um direcionamento mais específico, né? Como está muito em voga e a gente está percebendo muita procura dos hospitais em relação à aplicabilidade da inteligência artificial na saúde, isso é um tema que está bastante recorrente, a gente vem acompanhando bastante, tem sido uma angústia e uma fonte inesgotável aí de informações que os hospitais vêm tentando buscar, entender como que isso vem acontecendo no mercado, no mundo, né? A gente resolveu lançar o nosso desafio de startup esse ano, focado em inteligência artificial. E para que a gente pudesse fazer esse lançamento desse desafio para as startups, a gente também queria entender qual era a maturidade de inteligência artificial nos nossos hospitais, né? Como estava essa aplicabilidade, esse entendimento, como que isso vem sendo trabalhado nas instituições hospitalares. Então, a Ellen vai trazer um pouco do que foi o resultado dessa pesquisa, que para a gente é bem interessante, mas ela também acaba refletindo um pouco da conjuntura que a gente vive atualmente, né? A gente está vivendo um cenário complicado na saúde suplementar, a gente está vivendo aí uma relação muito difícil entre prestadores e operadoras de plano de saúde, e isso acaba, de alguma forma, espelhando um pouco os resultados dessa pesquisa, como vocês vão poder acompanhar. Mas ali vocês também vão entender melhor aonde estão as nossas grandes dores, né, Ellen? O que ainda é difícil para os hospitais, a dificuldade que eles têm em entender essa interface com as empresas de tecnologia e aonde vocês podem nos ajudar nesse sentido. Então, eu vou passar aqui rapidamente para a Ellen, na sequência, o Rafael, aliás, deixa eu agradecer aqui a presença do Rafael, da Bionexo, que entendeu esse nosso propósito de inovação e abraçou essa causa com a gente, Dr. Felipe, que é o nosso coordenador aqui do GT de Inovação da ANAP e está sempre nos apoiando nesses processos, o Jackson, que não é mais uma startup, né, Jackson? Já virou uma super empresa, mas que começou dentro de hospital e tem uma experiência super rica, inclusive já participou em outras oportunidades do CONAP e sabe muito bem aí como que a gente tenta, dentro desse congresso, desse evento, trazer informação, compartilhar boas práticas e o que vem acontecendo no setor saúde nesse sentido. Então, eu desejo aí um ótimo evento, um ótimo debate para vocês. A gente começa aqui com a Ellen apresentando a pesquisa e, na sequência, a gente entra com o debate, tá bom? Super obrigada, pessoal. Obrigada, Evelyn. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cris, que é o presidente da BSS, por estar aqui com a gente. Felipe, Rafael, Jackson. Acho que a gente tem aí um papo bom para fazer. A gente vai começar só para explicar um pouquinho da agenda, tá? Da dinâmica. Eu vou apresentar para vocês o que a gente absorveu aí nesse mapeamento. Então, a gente tem um panorama, mas depois, na sequência, Rafael, Jackson e Felipe vão fazer aí uma conversa mais direcionada, né? E daí o Rafael vai moderar a mesa, o Felipe vai trazer essa visão do GT e também da participação dos hospitais, né, em relação a isso, e o Jackson vai apimentar essa discussão como vou chamar você de ex-startup, tá, Jackson? Ou eternamente pensamento startupeiro. E aí a gente vai seguir nisso e vamos ter perguntas e respostas. Então, por isso, esse formato aqui mais de reunião mesmo privada, para a gente poder ter essa troca, tá? Mais direta. Então, eu vou apresentando, mas, por favor, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, levantem a mãozinha ou
Felipe, Rafael, Jackson, Evelyn, Cris, podem fazer suas perguntas também diretamente, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Opa! Só colocar em tela cheia. Pronto. Vocês estão enxergando? Beleza. Isso aqui é só um disclaimer inicial, mas a gente tem aqui alguns dados mais contextualizados. Importante dizer também, e aí me esqueci de falar, né? Essa pesquisa ela foi aplicada para os hospitais da ANAP, associados da ANAP, e a gente teve 2 momentos. Um momento quantitativo, que a gente rodou um questionário, mas a gente também teve a questão das entrevistas em profundidade, que é, em geral, onde a gente consegue extrair mais detalhes sobre o assunto. E o que a gente sempre se preocupa? A gente sempre se preocupa em ter um recorte, já estando dentro dos associados da ANAP, a gente sabe que é um número que não é a representatividade total, né, dos hospitais do Brasil, mas a gente tentou aqui estabelecer um recorte bem plural. Então, a gente conversou com hospitais do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, e de diferentes tamanhos, número de leitos, formatos também de modelos de financiamento, para a gente poder entender, assim, existe diferença entre portes de hospital? O que está sendo feito também no interior, fora das capitais? Então, a gente teve esse cuidado na hora que a gente foi definir o nosso N. E aí a gente teve, no primeiro momento, né, 62,5% das instituições afirmaram que usam a inteligência artificial. Entretanto, a gente tem aqui um dado de que apenas 4,16% se colocam dentro de uma escala de 1 a 5, entre as notas 4 e 5. Isso aqui é um termômetro de como as pessoas, como os entrevistados avaliavam seu grau de maturidade, né? E aí, quando a gente foi para esse detalhe, né, para uma lupa nisso, como é que eles classificam o grau de maturidade dos hospitais, né, considerando essa mesma escala de 1 a 5? Então, a gente está ali com um público bastante incipiente em relação à IA, né, inteligência artificial. E aí, quando a gente pergunta sobre, ok, você utiliza a IA para problemas core da sua instituição, a gente tem ali quase 60% dizendo que não utilizam, né? Isso é importante, é um dado que a gente precisa compreender com mais detalhes. E aí, quando a gente começa a entender quais são as principais aplicações que hoje são utilizadas dentro dessas instituições, a gente está falando que 12% usam chatbots de atendimento, 10% utilizam para apoio à decisão clínica, 10% para segurança da informação e 8% para análise de imagens médicas e 50% dentro de outros. E aí a gente foi compreender um pouco o que são esses outros, né? E daí a gente vem para a especificação, né? Aí um top 5 para a gente. A velha e sempre presente falta de interoperabilidade sistêmica, 17% também como custo elevado de implantação, 16% dificuldade para engajar o corpo clínico quanto às novas tecnologias, 11% que se direcionam para privacidade e segurança de dados, e 9% para falta de padrão na jornada do paciente. Aqui a gente pediu assim, um dimensionamento das perdas no último ano. Quanto que os nossos entrevistados acreditavam terem deixado de faturar em função desses gargalos. E aí a gente tem aí uma variação bastante entre esses ranges. A gente falou ontem, né, sobre isso, como que esse cálculo seria feito. Enfim, ele vai... a gente acredita assim, que não foi assim, um dado muito bem calculado, mas aqui está um termômetro de como os nossos gestores e redes de inovação pensam em relação às perdas. Isso é importante. Sobre investimentos nos últimos 2 anos em IA, a gente tem aí 55,1 falando que, ok, eu investi em IA pensando na entrega de valor
da resolução para a resolução dos problemas dos hospitais, das instituições. E aí os investimentos trouxeram os resultados, né? Essa era uma grande pergunta, e a gente teve aí 51% disse que ok, eu entendi que ali tivemos resultados práticos, né? 23% disseram que não identificaram qualquer tipo de benefício, mesmo tendo utilizado soluções. E aí, isso aqui é bem importante, né? A gente pergunta quantos utilizam, quantos não utilizam, entendendo a importância da IA, da inteligência artificial dentro do nosso mercado, né? Do contexto, o potencial de transformação que a gente tem. A gente tem aqui um número que a gente falou bastante ontem, né? Nos próximos 12 meses, qual é a previsão de aumento no investimento em tecnologias de inteligência artificial? E aí é uma preocupação aqui, principalmente para a gente, né, que está no mercado e de tecnologia, de inovação. Só 12% disseram vamos aumentar significativamente, e aí a gente teve uma grande maioria ali no moderadamente, né? E aí, quando a gente pergunta se tem uma estratégia formal de adoção de tecnologia, inteligência artificial, 61% disseram que não há. Né? 35% disseram que ok, temos aí uma estratégia formal nessa direção, e talvez isso explique muito a questão da pulverização ou do não dimensionamento real das perdas, né? Porque se eu não tenho, isso foi uma coisa que nós discutimos, não quero antecipar vocês, meninos, mas assim, se eu não tenho uma estratégia formal, é muito difícil de mencionar isso, né? E aí, 41%, ou melhor, desculpe, 77% já tem uma área responsável por projetos de inovação. Eu vou chamar atenção aqui, porque no ano passado a gente não tinha esse percentual tão alto, a gente tinha um percentual mais baixo, então, fazendo uma avaliação histórica, e pelo menos numa curva pequena, mas já é possível de entender, a gente tinha um número menor no ano passado, eu não vou saber precisar agora, mas isso é importante. A gente tinha um percentual menor de hospitais com essas áreas responsáveis por inovação. E outro dado também que aumentou, a gente já tem aí mais profissionais, aí 41% dos entrevistados já atuam há mais de 3 anos. Ano passado não era essa a realidade. A gente pode ver que a gente está tendo uma continuidade desses projetos, tendo em vista a importância, obviamente. E aí, quando a gente pergunta, né, como é que vai resolver essas questões, os grandes problemas, como é que os hospitais pensam ou estão, nesse momento, resolvendo? 38% acreditam, né, que precisam utilizar ou que podem fazer uso de health techs para trazer essas novas abordagens. 34% acreditam que empresas especializadas podem contribuir mais assertivamente. E aqui um dado que eu fiquei um pouco impressionada, que 28% acreditam que soluções internas serão as mais adequadas. E aí vou falar um pouco do modelo de negócio de alguns hospitais que a gente conversou, que muitos hospitais eles estão basicamente internalizando todo o trabalho de inovação, tudo que é core, né? Chegando a criar CNPJs próprios para fazer isso. Então, é um movimento que eu vi e que tem correlação principalmente com a questão da segurança de dados. E uma preocupação latente com a questão da cibersegurança, de vazamento de dados. Então, se eu não confio, eu faço a minha própria solução. Então, isso foi uma tendência interessante. Aqui eu trouxe algumas frases, tá? No final da pesquisa, a gente pedia que os gestores apontassem como é que eles gostariam que a evolução da IA para hospitais fossem aplicadas, e aí eu destaquei algumas em bold aqui, algumas palavras-chave para a gente, e aí vamos falar de modelagem preditiva, de diagnóstico, uso de Big Data para estatísticas populacionais, muito em função da predição também, a abordagem centrada no paciente, era o que a gente falava agorinha há pouco, mas aí integrando isso tudo com fluxos dos trabalhos clínicos, auxiliando a tomada de decisão, a questão da automação de tarefas administrativas e otimização de processos para que sobre tempo, vamos liberar os recursos para uma qualidade maior no atendimento, né?
E, obviamente, existe aqui recebi de alguns hospitais quase que um plano de ação, começo, meio e fim, mas aqui alertas em decorrência de alguma variação de exame, sinais vitais, análise de contas, porque a questão do financiamento também é muito importante, a questão das glosas, e melhorar, obviamente, a experiência do paciente. Quando a gente aprofundou, e daí a gente foi para a imersão, né, para as entrevistas, a gente chegou em 3 pilares prioritários, né? Quando a gente fala de inteligência artificial aplicada a modelos de assistência, o que a gente enxergou aqui como tendências e como desafios? Então, a gente vai sempre apresentar nesse contraponto, tá? Então, tendência, obviamente, é utilizar cada vez mais a IA para auxílio de decisões clínicas, né? Com a predição, trabalhar com IA generativa para casos de alta complexidade, desenvolvimento de painéis e dashboards com KPIs. Muitos já têm, mas poucos têm a aplicação de camada de inteligência artificial em cima desses dados. A gente conversou bastante com muitos hospitais e essa visão de data-driven é ponto pacífico. Mas o que fazer com tantos dados é outra questão que eu acho que é a próxima, são os próximos passos que já deveríamos ter dado, mas ainda estamos dando. Como desafios, engajamento dos corpos clínicos, principalmente aqueles abertos, é uma barreira de transformação, hospitais com 10 mil médicos, que são clientes também, como é que você se comunica com eles, como é que você vai falar que você vai falar de segurança de dados, mas o WhatsApp é a ferramenta mais utilizada. Eu não posso usar o WhatsApp, então eu, de certa forma, dou um prejuízo no engajamento. Mas como resolver essa equação, né? E, obviamente, ainda é um desafio a adesão a novas tecnologias versus dispêndio de atividades em atividades administrativas. O que é um dilema, né? Porque você precisa da tecnologia para agilizar as questões administrativas, né? Mas a visão é de que, ao aderir a novas tecnologias, eu onero mais a minha equipe em relação ao tempo, né? E a adoção também da tecnologia. Quando a gente vai falar de IA na gestão e também em processos, o que a gente tem de tendência, né? E isso não tinha o ano passado, isso é importante, assim, não se mostrava muito proeminente. A gente tem a presença de comitês de inovação, e aí, numa estrutura multidisciplinar, a gente tem gente C-level, qualidade, tecnologia, assistência, todo mundo participando ali de comitês de inovação com foco em o que eu priorizo dentro do meu portfólio, o que eu posso fazer e qual é o reflexo que eu vou ter em outras áreas. Então, essa visão mais trazendo essa questão de que é multidisciplinar a inovação e não pertencente a uma área específica, é algo que no ano passado a gente não tinha essa visão e agora a gente já teve, né? Uma vasta utilização de dashboards, painéis, com o intuito de gerar inteligência. Então, aqui, assim, tem muito espaço para crescer, um pouquinho do que eu já tinha comentado na tela anterior. Process mining e inteligência farmacêutica, gestão de leitos, isso aqui a gente conseguiu identificar que a gente tem um potencial maior, a gente tem mais gente fazendo isso, trabalhando com isso, então é importante trazer para a gente poder ver o que está mais acontecendo dentro dos hospitais. Como desafios, aqui alguns dados importantes. A gente recebeu esse relato, né, alguns relatos de que nem todas as operadoras de saúde, a gente está falando que a gente não tem só as grandes seguradoras, né, e as grandes operadoras, a gente está falando de operadoras também de menor porte, e nem todas acompanham a evolução tecnológica dos hospitais. Então, a gente está falando de operadora que ainda faz tudo em papel, né, que transmite coisas via fax. O fax ainda existe. É estranho, mas existe. Tem gente aí que não deve nunca ter visto um fax, mas eu vi. Isso é importante. Outra coisa, integração com laboratórios também preocupa.
na medida em que não há investimento por parte deles. Então, questões relacionadas a vazamento de dados, como é que eu plugo, quem eu plugo, com que tipo de protocolo, como é que eu resguardo esses dados, enfim, LGPD, e aí vem segurança de dados e confiança no mercado ainda são muito baixas. E isso explica o fato de alguns hospitais estarem internalizando suas soluções, né? Seu desenvolvimento de tecnologia. E aí, quando a gente fala de IA para atendimento, experiência do paciente, fato. Todo mundo usando chatbots para automação de atendimento, agendamento. Tem gente já plugando IA generativa para isso, gestão de filas, digitalização de jornadas. E aí, o que é tendência também é desafio, né? Como é que eu mantenho a atenção e o cuidado do meu paciente fora do hospital, em tempos de que a gente vem falando sobre hospital sem paredes, hospital sem muros? Como é que eu trabalho o engajamento dele antes, durante e depois? Mantenho essa assistência, né? Mas, de toda forma, também aqui tem uma outra questão, a grande preocupação. Ok, eu automatizo, trabalho com um canal que é mais conhecido pelo meu público, mas aí eu tenho que entender qual é o nível de segurança que eu quero ter, especialmente quando culturalmente o WhatsApp é muito disseminado e às vezes, para você atender o seu paciente na ponta, o seu cliente na ponta, você precisa utilizar esse tipo de ferramenta. E aí, o que vem por aí, gente? Alguns achados, né, que a gente não... Eles não foram classificados em nenhum lugar, mas a gente trouxe porque é importante. A gente enxergou aí novos modelos começam a ser desenhados, né, pelos hospitais, né, englobando os próprios hospitais, indústria farmacêutica e operadoras de saúde. E aí a ideia fazer essa coalizão para acelerar a adoção de novas tecnologias e estratégias sustentáveis. Então, a gente viu isso, principalmente os hospitais que funcionam atrelados a centros de pesquisa, universidades, enfim, a gente conseguiu enxergar aqui uma predisposição para testes de novos modelos e também para a criação ou apoio de novas tecnologias. E aí também um dado importante é que os hospitais eles começaram a... Isso não é de agora, né? A gente vê alguns hospitais, mas a gente viu alguns hospitais menores fazendo uma estratégia B2B. Então, o que é isso, né? Oferecendo para outras empresas ou até para outros hospitais atenção primária de saúde, teleconsulta, teleespecialista, telemonitorização, telepropedêutica, consultoria. Então, são outras linhas aí de financiamento, de faturamento que estão sendo desenhadas muito em função de tudo que a gente está vivendo no mercado. Então, é isso. Eu tentei ser breve, deixa eu ver se eu cumpri meu tempo, mais ou menos. Mas a ideia é que a gente quer agradecer a todos os hospitais e a gente quer dizer que a ideia para o nosso debate de já é a gente usar esses dados até para a gente poder entender como que a gente consegue desenvolver soluções, mas que sejam assim orientadas para o que o mercado efetivamente precisa nesse momento. Talvez a gente esteja aqui, aí como a BSS, né, Cris? A gente vê muito, tem umas soluções assim que são fantásticas, mas que talvez o mercado hoje nem esteja tão preparado assim para adquirir essas soluções. Talvez a gente tenha que voltar para algo mais simples, e isso é importante. Uma coisa que eu mencionei ontem, né, na nossa reunião de alinhamento, a gente precisa fazer um trabalho educacional, e aí trabalhinho de casa para todos nós, a ANAP, a BSS, todo mundo aqui como instituição, para explicar também o que é. A gente não viu como eu posso dizer, a gente entendeu que há muito espaço para fazer esse trabalho de o que é a inteligência artificial e de que forma a gente coloca isso efetivamente em favor do paciente, em favor do negócio, em favor dos processos, tudo aquilo que a gente viu como gargalo, tá bom? Então é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazerem. Se vocês quiserem também mandar para a gente posteriormente, também super aberto. Espera aí.
Vamos ler aqui. Cristiano perguntou, Palma, não é o Cris ABSS, não. Ah, temos algumas perguntas, espera aí. Teve um número alto de pessoas que não viram nenhum valor na aplicação de inteligência artificial. Será porque ainda está em implementação ou tem a ver com a falta de uma gestão direcionada? Acho, Cristiano, que ambos. Eu não sei, queria ouvir vocês também, pessoal. Assim, eu a vejo como ambos. Eu acho que, como eu não conheço, eu não priorizo. É um campo ainda que eu não estou enxergando muito bem, eu tenho muita insegurança, então isso não entrou no meu roadmap, efetivamente, sabe? Deixa eu ver aqui. Ah, desculpa, o Cristiano fez a outra pergunta, gente. Desculpa, Cristiano. Qual é a opinião de vocês com relação à IA no sentido de criar contrato, implantar contrato e acompanhar contrato, referente ao mau uso das inteligências? Vocês querem responder? Felipe, está dentro de um hospital? Tudo bem? Primeiro, bom dia aí a todo mundo. Vou começar a falar um pouquinho do levantamento que a gente fez, aí depois eu entro na do Cristiano. Pode ser, Cristiano? Então, assim, porque eu acho importante a gente contextualizar. A Evelyn está aqui, ela pode me corrigir se eu estiver errado, mas a ANAP tem em torno de 120 hospitais. A gente tem em torno no Brasil, se eu não estou muito desatualizado, em torno de 6.400 hospitais. Desses hospitais, 400 apenas têm algum grau de acreditação. E talvez dentro da ANAP a gente tenha uma nata aí específica, e olha que o resultado não está bom da pesquisa, né? Mas a gente já está dentro de um contexto completamente diferente que é o contexto da ANAP dentro dos hospitais no Brasil. Então, quando a gente vai falar de inteligência artificial em hospitais no Brasil, num contexto que menos de 10% deles são sequer acreditados, a gente imagina que a grande maioria deles não são nem digitalizados, né? Então, por isso a dificuldade de a gente avançar com o tema inteligência artificial dentro desse mundo de hospital. Talvez o início seria, aí você falou, né, pensando no mercado, e talvez dar alguns passos atrás, talvez o início seria a gente entender como é que a gente pode ajudar no Meu processo mudo é de meu. Fala, meu modo. digitalização dos hospitais Eu tô brasileiros. Acho que esse é o ponto fundamental, né? Eu não sei se eu posso falar da concorrência aqui, mas eu acho que eu posso. Estou brincando, é concorrência da ABSIS, Evelyn. A gente fez uma coisa na ANAP que foi interessante. O nosso GT de saúde digital, a gente juntou com o GT de TI para fazer um GT só. Então, aproximando os dois médicos da saúde digital com os dois CIOs da TI para fazer um GT só, a gente entendeu que isso funcionava melhor no processo. E por acaso eu sou diretor da ABSIS também, e o Vitor, que é do GT, também é presidente da ABSIS, a gente está fazendo o Índice Nacional de Maturidade desses hospitais na ABSIS também, que é justamente para pegar esses hospitais que não estão nesse contexto de digitalização e ajudar eles a passar por esse processo de digitalização. Então, eu trouxe esse assunto para a gente entender que talvez a gente dando um passinho atrás, a gente entenda lá atrás que a gente tem que começar com um pensamento computacional, né, que a doutora Janete Wing já falava desde 2006, para que a gente possa trabalhar isso, para que a gente possa evoluir nesse contexto de inteligência artificial. E aí eu vou para a pergunta específica, né? Então, assim, primeiro da Elionai ali. Será que eles não viram nenhum valor da aplicação de A? Será que está implementação? Talvez por isso, porque o processo de digitalização ainda está tão imaturo que você pensar no inteligência artificial é segundo plano. Isso a gente falou ontem também, né? Você tem que tá atualizado tecnologicamente de maneira assistencial, ressonância, tomografia, raio-x. Você tem que atualizar seu parque de computacional, por exemplo. Talvez, nesse contexto, a IA fique num segundo plano para esses gestores. Tá? Então, pode ser que a resposta venha por aí. E sim, tem muita coisa, Cristiano, que a gente trabalha em A na parte de contratos, se eu entendi bem a pergunta, implantar contratos, acompanhar contratos especificamente, se está produzindo, se não está produzindo, se o contrato está terminando, se não está, renovando automaticamente o contrato. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado com isso aqui dentro e eu vejo que cada vez mais a gente vai
aprofundar nesse assunto, mas não é o nosso core, né? Apesar de a gente trabalhar muito com contrato aqui dentro, não é o core de uma instituição hospitalar, né? Mas a gente tem feito sim. Vou passar a palavra para outros, aí, senão para o Rafael e para o Jackson, senão eu falo o tempo todo. Tem ainda algumas perguntas aqui, mas vou passar para o Rafael, que ele vai organizar aqui a nossa bagunça organizada. E para o Jackson. Não, legal, beleza. Bom, gente, para mim é um prazer estar aqui também, conversando com vocês, né? Só talvez fazer uma rápida introdução aqui. Eu estou aqui à frente da Bionex. Bionex é uma empresa, uma health tech brasileira, com atuação no Brasil e em outros países também, mas é uma startup já com seus 20 e poucos anos. Eu considero uma startup ainda, porque a gente sente que nesse trabalho de trazer tecnologia digital para o setor, a gente está nos primeiros dias ainda. Como diz na Amazon, né? Day one, né? E realmente é dia um. A gente está realmente nesses primeiros momentos e nos sentimos iniciantes ainda nessa jornada de transformação do setor a partir da digitalização. Então, para dar um pouquinho de contexto aqui, vou ter aqui um pouco mais de conhecimento a respeito eu tenho clientes, tanto hospitais quanto fornecedores do setor, e também operadoras, porque a gente trabalha tanto na gestão do ciclo de suprimentos, quanto na gestão do ciclo da receita e toda essa relação de hospitais com operadoras, que foi um dos temas aí que foi colocado e veio na pesquisa, e que é um tema bem espinhoso. Eu ia falar sensível, mas na verdade não é sensível, ele é espinhoso mesmo. E aí tem todas as questões de modelo de negócio, como é que isso impacta na geração de tecnologia, né? Mas eu acho que a ideia aqui, até a pedido da Evelyn e da Ellen, né, a gente fazer um papo, eu vou falar menos aqui, mas a gente poder ouvir o Felipe já fez uma explanação aí bem bacana a respeito de como é que é a ótica dele, né, dentro dessa construção. Mas eu queria dar um passo antes aqui, até para chegar na pergunta aqui, que antes ainda do Marcos, talvez ouvir um pouco o Jackson, se ele puder contar para nós duas coisas, Jackson. Uma coisa é assim, que é inteligência artificial para você? Porque a Ellen falou aqui sobre isso, né? Acho que tem um trabalho de educação. Eu faço uma provocação em geral, viu, Ellen? Eu sempre falo, a gente precisa educar o nosso setor. Eu sou meio reticente a isso, sabe? Eu acho que a gente precisa construir soluções tecnológicas melhores, sabe? Porque quanto mais inteligente é a solução, menos eu preciso educar alguém. Porque ninguém precisou dar treinamento nem onboard para ninguém usar o WhatsApp, né? Não foi preciso, né? Por quê? Porque em chat GPT, menos ainda, né? Então, assim, a gente vê que quando a gente consegue mesmo, do ponto de vista não só mecânico da engenharia, mas do ponto de vista de design de produto, chegar num ponto onde eu não preciso educar ninguém, aí eu cheguei num produto realmente. Eu também não. Eu tenho um produto incrível aqui que está muito à frente do seu tempo. Então não é incrível, o incrível ele está dentro do seu tempo, porque ele consegue traduzir aquele tempo, né? E a necessidade para aquele tempo, assim como o Jackson fez. Esse é à frente do seu tempo, acho que o Jackson pode discordar um pouquinho, porque eu sei que ele pelejou e nós também pelejamos muito para encaixar determinados modelos, né? Eu sei que tem resistências culturais que a gente enfrenta, então nesse sentido, sim, eu concordo que tem às vezes aplicações que chegam à frente do seu tempo, mas do ponto de vista de construção de produto mesmo, não necessariamente, né? Acho que é o desafio nosso aqui, como imagino, quem aqui é empreendedor e está desenvolvendo tecnologia, só dá levanta a mãozinha aí, só para a gente ter uma conta aqui, show of hands aqui no aplicativo aí. Legal. Eu também, também tô nessa onda aqui. Então, Jackson, conta um pouquinho para nós aí, cara, que você tem uns precursores aí do assunto, né? Não sei se você lembra das primeiras conversas que a gente teve ainda lá no Wiz Health, ainda uns lá 7, 8 anos atrás, quando primeiros movimentos que a gente puxou, né, junto à ANAP, inclusive, que já foi um apoiador desde o início. Fizemos o primeiro palco de inovação e startups na feira hospitalar, chamado 5 Years From Now. E esse 5 Years já é 3 Years Ahead, né? O 5 Years From Now que a gente propôs lá atrás. Né? Então, estamos aqui já 8 anos depois daquele momento,
com muitas empresas e hospitais já com suas próprias estruturas de inovação, e muita coisa já caminhou, né? Se você puder dar um testemunho nosso, primeiro falar o que você entende de IA e dar um testemunho da sua experiência, acho que a gente pode fazer um kickoff por aí. Prazerzão estar de volta no mesmo palco aí, Rafa. Cristiano, Legal. obrigado por abrir espaço e todos os outros aí para a gente estar conversando junto. Eu acho que a parte legal quando a gente está falando de inovação e tecnologia é sempre manter esse espírito de aspirante, né? Eu acho que talvez esse seja o que define quem é uma startup ou quem não é uma startup, né? É o quanto você mantém o teu espírito de aspirante. E quando você chega no ponto especialista, quando você chega no ponto eficiente, pleno, tá tudo bem, tá resolvido. Aí você aposenta, compra um barco e fica feliz, né? Fora isso, né, se você manter o espírito de aspirante, você continua comprando barco, fica feliz, mas continua inventando moda e arrumando encrenca e tentando fazer a coisa funcionar. Eu acho que talvez essa seja a grande sacada, né? A saúde, de um modo geral, antes de falar sobre inteligência artificial, eu acho que é interessante a gente entender qual que é o nosso cliente, né? Não adianta nada nós falarmos sobre uma ferramenta, uma puta de uma solução, se a gente não entende qual perna que o cara está mancando. Não vai adiantar nada olhar para isso. Saúde não é commodity, né? Saúde não é um produto que está na prateleira. Você compra saúde, Rafa? Você compra saúde? Vocês compram saúde? Não, a gente compra confiança. Quando a gente vai comprar o serviço de saúde, a gente compra confiança. A gente compra uma modalidade de melhor prática. A gente compra uma instância de conhecimento. E aí, você coloca em que porra de pote isso? Né? Em que tamanho de lugar você coloca isso? Então, vamos parar de brincar de inventar moda. Não adianta a gente reclamar que o médico não adere à tecnologia. Não adianta a gente reclamar que o WhatsApp é a melhor ferramenta usual. Esses caras, no final do dia, têm que entubar alguém, irmão. Você já entubou alguém? Você já puxou uma veia? Você já punçou um negócio? Você ficou 8 anos da tua vida estudando especificamente aquilo que você precisa trabalhar? Nenhum de nós fizemos isso. Então, por Deus, vamos dar não 2 passos para trás. Vamos voltar na porta desses caras e perguntar o que eles precisam. Esse está sendo o grande erro. Esse está sendo o absoluto erro de tudo isso. E só está se dando bem quem pergunta para esses caras como é que funciona ou quem traz eles juntos para trabalhar. Pronto. É isso. A gente pode criar a inteligência artificial que a gente quiser, a gente pode criar o sistema que a gente quiser, a gente pode criar o melhor produto do mundo que a gente quiser. Se a gente não ajudar o cara que consome esse produto lá na frente e entender como melhora a vida dele, esse produto nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Essa é a dinâmica. Mas, de novo, não estou aqui querendo resumir ou resolver todo o contexto. Eu acho que a gente precisa de experimentações. E é isso que nós estamos fazendo, é essa troca de experimentações. Desde os 20 anos de experiência da Bionexo, que se identifica ainda como startup, e a experiência da Laura como 6 anos, que não quer nunca mais ser apresentada como startup no mercado. Por que isso? Porque no meio do caminho a gente não tem uma coligação econômica. A gente não entende como que isso, no final do dia, vai pagar as contas. Entendendo que, no Brasil, nós temos um grande concorrente para qualquer serviço de saúde, que chama-se SUS. No final do dia, tem um cara que paga a conta de todo mundo, inclusive dos que estão pagando de novo, no setor privado e no setor, na saúde secundária. Chama-se SUS, e esse cara funciona bem. Tá? A gente acabou de ter um exemplo do que aconteceu agora, há poucas semanas atrás, que a gente está falando de transplante. Desde que surgiu esse assunto do Faustão sobre transplante, eu não quero entrar num assunto paralelo a tudo isso, mas só exemplificar, eu já recebi mais de 40 mensagens para falar sobre central de transplante e acompanhamento de fila. Só que antes disso ninguém falava a respeito. Então percebam que a demanda está relacionada àquilo que os caras estão demandando, aquilo que está acontecendo nesse exato momento. Então, inteligência artificial, para mim, sempre foi, desde 1956, e continuará sendo ferramenta para suporte a serviço, não produto. Você não consegue prototipar a inteligência artificial, não consegue. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande ilusão até hoje. Agora, você consegue colocar motores de inteligência artificial para suplementar muitos outros serviços que você está fazendo. E às vezes a gente nem percebe nisso. Quando eu tive esse insight, foi em 2018, no RIMS, quando eu passei por um stand bem singelo, bem simples, que estava falando sobre Healthcare Digital Front Door. Foi um dos primeiros momentos que alguém estava falando sobre levar
né, o atendimento, o cuidado da saúde para dentro de casa. Mas por que isso? Porque o cuidado da saúde sempre aconteceu dentro de casa, sempre começou dentro de casa, e a partir disso foi para outros lugares. Hoje nós temos a instância hospital e médico como solutivo da medicina. Só que o solutivo da medicina é a prevenção, não a correção. Então, quando a gente visita a demanda desses caras no dia a dia, a gente percebe que quando o paciente vem porta dentro, eles não estão preocupados com tecnologia, com serviços de apoio, com suporte à decisão. Eles estão preocupados em atender uma crise, eles estão preocupados em atender um problema. Então, eu entendo que talvez uma das melhores empregabilidades de qualquer tipo de tecnologia preditiva seja justamente nessa instância de antes do cara ir para o hospital, e não necessariamente quando o cara já estiver no hospital. E quando o cara estiver no hospital, o quanto de informação essa equipe terá com o suporte dessa tecnologia? É lógico que essa resposta está totalmente tendenciada ao que eu construí, porque eu só consigo olhar para isso. Se eu pegar, por exemplo, outras informações, como soluções que a Bionexo montou, ou soluções que outros participaram, a visão deles vai ser diferente nesse contexto. É por isso que a reunião disso, né, a construção, o hub disso, é o desafio de como pôr para funcionar. Então, a inteligência artificial, no meu conceito, ela realmente não é popular, ela ainda não é entendida, ela não é disponível para todos, até porque a gente está falando aí no range, nessa pesquisa, que eu também achei extraordinário, o simples fato dela existir, eu acho que ela já é de uma grande monta dentro do contexto todo, mas um dos números que mais me impressionou de tudo que foi trazido foi os 16% de necessidade de engajar o corpo clínico. Por que esse número? Porque eu já vi esse número ser 80%. E hoje ele está no universo de 16%, quer dizer que você já tem um certo engajamento da necessidade. Entretanto, os que acreditam que um dia vai dar certo são 12%. Os que acham que vai dar certo, ou seja, talvez dê certo, verão, será 65%. Então, perceba, nós ainda estamos na instância de será, haverá, terá, veremos, né, ou sentiremos, porque ninguém está conseguindo colocar de forma factual o que está acontecendo. E isso sempre vai remontar à ciência, quando a gente está falando de medicina, tá? Isso sempre vai remontar à ciência, isso vai sempre remontar a instâncias de segurança. Então, as desculpas sempre serão essas: dados e segurança do paciente, e sempre serão processos clínicos, porque é um mercado que demanda essas seguranças. Então, eu entendo que talvez a gente fizer um pouco de prática de empatia, né, olhar os que os grandes feitores de tecnologias e de melhores coisas no mundo fizeram, é literalmente isso. Não é trabalhar tanto na melhor solução, no melhor forma de convencer as pessoas a usarem. É resolver um problema delas que elas nem imaginem qual está sendo o problema que está sendo resolvido. Eles simplesmente estão usando. Então, qual vai ser a solução que nós vamos resolver para esses caras? É isso que a gente tem focado. Eu passei nesses últimos 3 anos, desde 2019, fazendo toda uma reestruturação da minha presença no mercado para justamente voltar lá na porta de quem precisa da saúde. Hoje, o meu projeto está focando exatamente em quem consome a saúde, não só os hospitais particulares ou os planos de saúde, mas todos os outros que estão demandando saúde de um modo geral, seja direta do SUS ou seja suplementar. Vocês sabiam que só olhando para o universo de indústrias, e agora eu vou dar uma pimentada sobre quem olha para negócio, porque todo mundo aqui é empreendedor e eu tenho boleto para pagar no final do dia, tá? Considerando só indústria no Brasil, no território brasileiro, que tenham entre 500 e 1.500 funcionários, que não estão no range de interesse das operadoras de saúde, é um mercado de 35 bilhões de reais por ano. Esses caras, no final do dia, pagam médico e consomem SUS. E aí? Quem vai explorar essa parte? O problema é que esses caras não estão nos grandes centros, o problema é que esses caras não estão na folha de pagamento. Daí não me interessa, porque eu preciso de um puta de um contrato. Então, deixa eu te falar, 10 contratos pequenos é equivalente a um puta de um contrato. Mas ninguém está disposto a fazer esse tipo de venda, esse tipo de negócio. Então, nós temos mais desafios, que não é só a questão do analfabetismo digital do nosso cliente. É nosso interesse de levantar também e explorar mercados que não estão sendo explorados por todos os outros, né? Só fazendo um overview geral aqui, Rafa. Legal, Jackson. Acho que tem esse ponto que você falou, acho que é bem interessante, que quando a gente fala de mercado de saúde, a gente tem que ter um cuidado para não ser muito generalista, né? Porque o mercado de saúde é tão grande, tem tantos subsegmentos, tantos olhares, né? E com certeza tem espaço para todo mundo de atuar de diversas maneiras, né?
A gente entende que existem, ao mesmo tempo que existem diversas, existem dores que são muito comuns, né? Felipe, você quer comentar um pouco? Tem uma pergunta aqui, se você quiser comentar um pouquinho do seu olhar sobre IA, no sentido de que, claro que tem a pesquisa aí, né? Mas o que você olha especificamente quando você vai contratar ou buscar uma solução que tem com base em inteligência artificial? Tem até uma pergunta aqui mais depois para a Evelyn, ou talvez a Helena, os critérios de seleção dessa chamada que a gente está fazendo para poder participar do CONAP e tudo, né? Eu acho que isso naturalmente tem que ter guardar alguma relação com o que é importante do setor e na sua cadeira, por exemplo, como avaliador de tecnologias, levar em consideração, né? Então, como é que você olha isso? Que critérios você usa para poder orientar nós aqui como produtores e geradores de tecnologia ou de suporte aos serviços, como falou o Jackson, a gente precisa ter em mente? Vamos lá, acho que o Jackson deu uma palestra aí, né? Sempre bom ouvir o Jackson falar, né? Me empolga cada vez que eu ouço. Cara, ele falou muito em problema. De fato, muita solução chega para mim que não é um problema que eu tenho, né? Então, eu converso com startups frequentemente, semanalmente, quase que diariamente, e muitas não resolvem dores que eu tenho. Então, eu sempre falo que tem que conversar com as pessoas, e o Jackson falou muito sobre isso, não só com os pacientes, com os médicos, com quem faz o sistema de saúde acontecer, para entender quais são as dores que você pode resolver. E muitas vezes o negócio que está fazendo resolve uma dor que você nem sabe também. Então, essa conversa é super importante da gente ter antes da gente desenvolver qualquer elemento na saúde, né? Acho que essa pegada que o Jackson trouxe também de cuidado em casa, do antes do paciente, né? Eu somo depois também, porque se a gente cuida dele depois que ele está no hospital, eu consigo tirar ele precocemente do hospital para eu cuidar dele em casa, que é um problemaço dentro da gestão de saúde. Hoje eu estou com 97% de ocupação aqui no hospital, considerando meus leitos extras. Se eu não considerar os leitos extras, estou com 112% de ocupação. Estava olhando aqui agora. Então, assim, o que eu quero? Eu quero tirar esse paciente de dentro do hospital, cuidar dele em casa para eu poder botar mais paciente aqui dentro. Então, isso é um problemaço para a gente resolver, que é criar a famosa jornada híbrida, aí eu chamo do indivíduo, aproveitando que o Jacques falou de cuidar em casa do preventivo, pensar sempre numa jornada híbrida do indivíduo. Eu falo isso frequentemente, quem aqui já ouviu falar, acho que o Felipe está aqui, da RAI, ele já deve ter me ouvido, eu engordei 10 quilos na pandemia. Tá? Hoje eu já perdi a maioria deles, mas engordei 10 quilos. A Alexa sabia, porque a minha balança está conectada com a Alexa, o meu relógio está conectado com a Alexa, então a Alexa sabia que eu estava engordando, sabia que eu não estava fazendo exercício físico, e ela podia ter me dito, vamos combinar, né, Felipe? Pô, tu tá embarangando, brother, tô cuidando com tua saúde, vamos olhar. Então, assim, é você pegar e desviar essa tua atenção para dentro da casa do paciente, e você tá lá. Porque se eu, enquanto um Moinhos de Vento, ou qualquer outro hospital da ANAP, estivermos dentro da casa do paciente, quando esse cara estiver doente, ele vai me procurar. Né? Se eu estiver dando a medicina preventiva para ele, porque eu falo que no hospital, a maior parte de entrada é a maternidade. Se eu cuidar desse cara bem, quando ele está feliz, a única maneira que você entra no hospital feliz é na maternidade. Já pensou disso? É ali que você convence o teu paciente a ficar aqui. Então, assim, se você cuidar dele bem em casa, se você cuidar dele bem na maternidade, quando ele ficar doente, ele vai te procurar. Então, é começar com essa jornada híbrida do indivíduo, enquanto ele é indivíduo. Passando para dentro, que aí eu tenho um problemaço, que é outro, que é o paciente da emergência. Então, estou dizendo alguns problemas que a gente tem normalmente. Paciente da emergência. Hoje eu estou com a emergência cheia aqui, 4, 5 horas de espera aqui na fila. Por que esse paciente não está esperando em casa e eu não consulto ele por telemedicina, por exemplo? Por que eu não solicito exame para esse cara, em vez de ele ficar esperando 4 horas aqui sentado na poltrona, eu não mando ele para casa, que é o que a gente está começando a fazer agora, eu não mando ele para casa quando ele está estável e dou os resultados por telemedicina e faço acompanhamento dele via telemedicina em casa. E a gente pode aí, pensa na inteligência artificial que você pode usar para fazer isso de uma maneira mais ágil e mais assertiva, né? Então, resolvemos o problema do paciente, que é o cara que é indivíduo ainda, a gente está aqui no paciente da emergência, a gente está no paciente nosso internado, se a gente precisou internar, como é que eu faço para melhorar essa jornada dele aqui dentro, para ele não perder vários tempinhos aqui dentro do hospital, que são tempos preciosos na alta dele? Por exemplo, uma ressonância dele, que eu poderia fazer agora, o cara faz daqui a 4 horas, ele só vai receber o resultado daqui a mais 4 horas, ficou mais um dia internado sem precisar. E aquele leito eu estou precisando.
Então, é olhar essa jornada dentro também, entender como é que eu posso reduzir tempo dentro dessa jornada. E como é que eu posso dar alta precoce para esse cara de uma maneira segura, para que eu possa rodar mais o leito e que eu possa acompanhar ele em casa de uma maneira. Então, o que resume isso tudo que eu falei? O cuidado tem que ser centrado na melhoria da qualidade assistencial do paciente, ponto. Eu sei que esse cara está melhor em casa do que aqui, se ele não precisar estar dentro do hospital, é óbvio. Então, eu não quero que ele chegue e eu quero que ele saia rápido. Se a gente entender isso, a gente entende que a saúde também é um negócio. Por quê? Quanto mais eu giro esse leito, mais eu ganho, mais qualidade eu ponho para o meu paciente. Então, resumindo tudo, conversar para entender que isso é o problema mesmo, desenhar a jornada desse teu indivíduo e atacar os pontos dessa jornada pensando sempre na qualidade assistencial e tirar esse cara do hospital e acompanhar ele em casa, porque o que eu ganho aqui é na rotatividade. Aí eu estou falando enquanto hospital, né? Enquanto provedor de saúde, instituição hospitalar. Eu acho que esse ponto é bem interessante, né, Felipe? Porque toca um pouco, sempre quando a gente fala de inovação tecnológica, essa discussão já é bem antiga, ela vem antes de se falar de IA. Eu tenho certas barreiras técnicas que eu vou destravando ao longo do tempo, à medida que o conhecimento tecnológico avança, né? Por exemplo, era impensável eu dar uma visibilidade de uma fila se essa fila ela está registrada dentro de um sistema que é um RP on-premise, sem comunicação nenhuma com a nuvem. Pronto, por definição técnica, eu já não tinha condição de mostrar a minha fila para a pessoa em casa. A não ser a pessoa precisar pegar o telefone e ligar para cá, né? Deixa eu ligar aí Como é que tá aí, Muniz? Como é que tá a fila? Eu informo para a pessoa. Ela não existe, né? Se está no blog do papel, ela não existe, né? Exatamente. Então, assim, a tecnologia em nuvem, ela rompeu uma barreira. Ela desmaterializou a informação, no sentido de que, não que ela fosse material, mas ela desmaterializou no sentido que ela é compartilhável, né? De maneira muito mais plena. Então, ela criou uma nova barreira que nós estamos discutindo de fato mesmo, né, Felipe? Talvez nos hospitais, a adoção em massa de tecnologias baseadas em nuvem nos últimos 5, 6 anos, para valer mesmo, né? Você pior, eu acho que na pandemia. Talvez, de maneira... Na pandemia que bombou mesmo, antes a gente, um ou outro discutia. Isso, no sentido do tratamento, no tratamento clínico, da relação com o paciente, caiu uma barreira ali, né? Caiu mas uma você real. me permite, Rafa, você me permite comentar também, caiu essa barreira, mas essa barreira ela foi rompida por um fator econômico e não necessariamente técnico. O médico precisava trabalhar, o médico precisava entregar. Então, o médico precisava atender o paciente, porque não existia mais como, e sim, o paciente também não tinha como ir no hospital por causa do volume. Então, essa barreira ela foi rompida por uma demanda econômica. Lógico, não estou desfazendo de todo o restante aqui, pessoal, por favor, não é esse contexto. Mas se a gente parar para pensar, a aceitabilidade, a tolerância para usar, vem por um fator econômico. Não vem necessariamente por uma dinâmica de melhorar a melhor prática. Isso. Aí você percebeu e falou assim, puta, que legal, funciona, vamos continuar usando? Porra, legal, que é o que a gente estava marretando nessa cabeça. Uma coisa que eu falo há muito tempo, segurança de dados não está relacionado à qualidade do serviço tecnológico, nem à sua instância de melhor tecnologia. Está em como você processualiza o uso da informação. Uma informação gravada no melhor cofre digital do mundo, em blockchain e tudo mais, que você deixa o login e senha com o teu filho, é uma informação furada. Não vai adiantar. Então, como que você trata a questão do cuidado da informação, a criptografia desse dado de uma maneira que ele possa ser acessado depois? Esse tipo de inteligência não existe nem dentro da engenharia da informação, dentro da engenharia dos criadores de software. Então, nós não estamos falando aqui de falta de conhecimento só de quem consome. A gente está falando de quem cria também, porque na hora de criar, me diga qual que é a startup que na hora de pedir dinheiro para o investidor, pede 75% a mais para investir em segurança e sistemas de segurança. É a primeira linha que o cara vai lá e tira, é o custo com gateway e com sistemas de segurança. Não, peraí, eu não tenho como pagar um sistema de criptografia aqui, não tem como pagar um sistema da Amazon para isso aqui, não tem como pagar isso aqui agora, porque eu só peguei X mil reais do meu investidor mágico e agora eu preciso fazer isso para funcionar. Pronto, é a primeira coisa que o cara desliga. É justamente aquilo que custa mais caro para fazer. Então, eu acho que o olhar da pandemia, ele vem para justamente mostrar para todo mundo, ei, funciona.
E a gente tem que pegar isso agora e mostrar como que isso funciona na forma prática. E não pegar uma linha de tentar acelerar ou como se isso fosse uma esteira de vantagem, de oportunidade, né? Porque quando a gente vê dentro dessa dinâmica de construção de inovação, eu acho que já vamos chegar um pouco nesse tema relacionados à inteligência artificial, sempre ter uma discussão de é o avanço da técnica ou é uma pressão do mercado que faz com que a tecnologia seja adotada. O avanço da técnica é premissa, né? Se eu não tivesse uma tecnologia em nuvem, eu nem conseguiria fazer muitas das coisas que eu fiz que foi necessário durante a pandemia, mas ela só foi adotada em massa por uma pressão, por uma necessidade econômica e de outras naturezas também que teve no momento, né? Então, acho que essa combinação ela está presente. Agora, a necessidade, a gente avançando um pouco, beleza, então isso foi a tecnologia em nuvem. Agora tem um avanço na tecnologia artificial, como o Jacques falou, isso não é um tema novo, né, Jacques? Tecnologia do sistema de inteligência artificial não é uma coisa que nasceu hoje, né? Ela ficou muito evidente agora, né? Diversos fóruns que eu participei, você comentou no RIMS, foi muito claro em outros que eu participei esse ano que o OpenAI, o chat GPT, ele não inventou algo novo do ponto de vista técnico, né? Aí volta naquele ponto que a gente falou, Ellen. O que eles fizeram muito bem, ela é uma revolução, o ChatGPT é uma revolução de design de produto. Ela não é uma revolução de tecnologia, porque tecnologia ela já estava presente, estava embarcada em diversos sistemas, só que nos sistemas corporativos. O IA conseguiu constituir um produto e ele entregou esse superpoder para o CPF, para você resolver os seus problemas. Eu resolver o meu problema e não o Netflix resolver o problema de recomendação dele, né? E ainda assim consumindo os dados dessa grande massa de CPF, né? A gente tem que lembrar qual que é a finalidade no final do dia, sem entrar muito na instância, né, de discussão afora. Mas o objetivo não é resolver a vida do usuário final, é fazer com que ele seja a ferramenta de processamento, porque a gente precisa de grande massa para poder gerar isso. Então, a gente ainda não continua visitando quem é realmente o cliente de determinadas soluções. Nós, desenvolvedores, somos clientes disso porque estamos tendo acesso a processos, a processadores e a serviços que são muito mais vantajosos. Mas o cliente final, ele ainda não sabe efetivamente o para que está usando. Está uma grande moda nessa dinâmica, ofertando várias coisas. Né? E eu estou vendo, inclusive, grandes desenvolvedores migrando para trabalhar lá para a OpenAI, trabalhar para a Microsoft, trabalhar para outras grandes empresas, para poder desenvolver soluções para esses caras que continuam sendo donos desse mercado, né? E não estão disponibilizando isso de um modo geral para criar coisas novas. Então, a inteligência artificial agora ela está na moda, porque primeiro nós temos tecnologia para processar isso. Acho que a gente não pode ser leviano nesse sentido, né, Rafa? Tipo, temos processadores, temos geradores de memória que possibilitam que isso aconteça, por isso que está tudo na nuvem. Ok, então podemos brincar com esse brinquedo novo, pública né? com alta condição de processamento, não tinha IA do Não jeito tinha, não tinha. Os nossos celulares. Agora, a próxima geração disso é isso ser embarcado em tecnologias, né? E talvez é onde entre a dinâmica disso virar funcional para a área de saúde. Porque os equipamentos continuam tendo que entrar dentro do hospital. A nuvem não resolve muita coisa. Por exemplo, esses dias eu estava acompanhando o treinamento do Da Vinci, que é sensacional. Me permitiram eu simular, Felipe, eu entrar no simulador do Da Vinci. É lógico que o meu espírito de Counter-Strike veio à tona na hora ali, né? Dentro do contexto. Mas para o médico, não. Então, ele precisa da segurança de que o profissional está nas duas pontas. Ele tem o especialista lá do outro lado, fazendo um atendimento remoto para ele, mas ele também tem um puta do engenheiro aqui do lado dele que domina aquilo demais. E se tudo der errado, tem um cirurgião na sala do lado que vai fazer o troço funcionar. Então, existe a nuvem, existe a presença do remoto, existem, mas ainda a minha contingência é o cara que vai resolver que se tudo der errado no final do dia. Isso é o entendimento de como a gente emprega a tecnologia na sua usabilidade, mas o preço disso continua sendo muito caro, porque o que era para ser barato com o remoto, agora está multiplicado por 3, porque eu preciso do engenheiro, preciso do cara lá na outra ponta e preciso da contingência aqui. Ele nunca vai resolver efetivamente. Agora, como que eu consigo trazer? No volume. Quanto mais confiança eu vou dando, mais vai sendo usado. E semana passada, só encerrando rapidinho minha fala nesse sentido, eu tive uma conversa com o Dr. Alcine Guerra, que é o criador do SUS, e ele fez uma sacada muito legal nesse sentido. Voltou? Acho que deu uma travadinha, né? Estamos te ouvindo. Bom, voltou. Ele teve uma sacada muito legal nesse sentido.
O SUS levou 30 anos para as pessoas terem confiança de que ele vai atender ele. Por exemplo, o que aconteceu agora nessa questão do transplante. 30 anos. 30 anos para as pessoas terem certeza. Agora, talvez a gente leve menos tempo para fazer com que as pessoas confiem de que isso pode funcionar de maneira digital. Vai de como nós vamos fazer essas entregas e como a gente vai finalizar isso lá na ponta. Então, não é necessariamente o quão mais barato a tecnologia vai ficar, é o quanto mais confiança nós vamos dar na empregabilidade dela, né? Eu vou pegar eu sou mais romântico do que o Jackson, então eu vou pegar uma parte mais romântica aqui da história. Assim, sim, concordo que a pandemia, o médico ficou em casa, não conseguia ganhar, mas eu acho que soma isso a necessidade também de você atender aquele teu paciente, por exemplo, crônico, que ele não conseguiria vir ao teu consultório. Então, meio que a gente se obrigou a não tirar férias, e porque meu paciente não ia ser atendido em lugar nenhum. Então, a parte romântica da história. Assim como tem a parte romântica do ChatGPT também. Tem a parte mercadológica do desenvolvedor e dessas grandes instituições que elas precisam do meu dado, então ela precisa que eu esteja ali conversando com ele, assim como eu sento, abro uma garrafa de vinho em casa e fico conversando com o ChatGPT, batendo papo com ele sobre a vida e sobre trabalho, e vai me ajudando bastante. Tem um lado romântico meu, que aquilo ali me serve para alguma coisa e me evolui. Né? Aí daí a gente pode abrir uma porrada de problemas que isso advém dessa tecnologia, que é a polarização que a gente tem no mundo atual, né? Porque essa tecnologia ela só fica te mandando coisa que ela sabe que você gosta, que ela quer te vender, ela quer fazer as coisas, e você acaba cada vez mais polarizado, que você não consegue enxergar o outro lado da história, o outro lado da moeda, né? Então eu já sugiro que nessas redes sociais, eu engano minhas redes sociais, eu começo a procurar coisa que eu não gosto para eu poder mixar as informações que eu recebo, porque senão eu vou ficar um alienado só de um lado ou de outro, como a grande parte da população se encontra hoje em dia, né? Mas eu acho que o mais bacana disso tudo é que, e aí eu falo como médico agora, né? A gente está não só desmaterializando, mas como a gente está tornando acessível você desenvolver alguma coisa. Tá muito fácil, cara. Você escreve lá, um dia eu estava falando com o pessoal dele, cara, como é que vocês não sabem fazer automação aqui, um robozinho? Procura, você botar no ChatGPT como é que faz um RPA disso, você consegue fazer, bota no GitHub lá, como é que faz um site, como é que automatiza alguma coisa, o cara te dá pronto. Então, assim, hoje está tão legal fazer isso, que eu acho que a gente está pulverizando tanto esse conhecimento do desenvolvedor, que sempre foi muito fechado numa caixinha, e só ele sabia fazer aquilo, só ele sabia construir aquilo, e aí você ficava com um médico que só ele sabe fazer aquilo, o desenvolvedor que só ele sabe fazer aquilo, e os dois não conseguem se conversar porque a língua é completamente diferente uma da outra. Eu acho que a tecnologia, os dados, a inteligência artificial está vindo para aproximar o médico, o profissional de saúde como um todo, do profissional de TI, e isso está tão bacana, sabe? Porque a linguagem está tão mais natural e você consegue fazer tanta coisa. Hoje em dia eu estou discutindo interoperabilidade com o cara da TI. Por quê? Fiz umas 3 aulinhas, perguntei para o chat GPT e pelo menos eu consigo entender e para mim faz sentido e eu consigo botar a minha experiência como médico em prol do desenvolvimento de alguma coisa interessante para o hospital e o cara consegue fazer o mesmo, o cara da TI. Né? Então, eu acho que essa democratização está sendo muito legal, está sendo muito bacana. Ô, Felipe, eu vou pegar esse fio que você colocou e talvez vamos projetar alguns anos para frente, assim, para a gente viajar um pouco juntos aqui. Assim, a criação, o estudo especialista para a criação de código para a construção de aplicações no nosso dia a dia, isso vai ser uma coisa do passado, vai ser uma coisa meio esquisita olhando para frente, né? Porque esse é o grande impacto dessa discussão. Por isso que esse assunto ficou tão... Justamente porque a instrução da construção de qualquer produto de natureza tecnológica, ele está sendo feito e deve ser feita cada vez mais numa linguagem natural, numa linguagem que é da comunicação básica do ser humano. Então, a gente realmente avança num horizonte de possibilidades técnicas de construção e de interconexão entre competências que isso não existia da maneira como existe hoje, né? Então, ainda primeiros passos, né? Mas realmente, por isso o impacto da inteligência generativa, ela é sim transformador, por mais que seja piegas, a gente fala muito nisso, né? Já está quase, né? De tanto que a gente fala,
mas ela é sim transformadora, porque eu traduzi uma instrução no que é natural do ser humano falar, faz toda a diferença do mundo, né? Então a gente realmente vem vindo isso. Eu me lembro uma fala muito interessante que a gente teve com o Paulo Chap na época, lá no primeiro palco. Talvez algum lembre aqui, a Evelyn lembra. E a gente fez um 5 Years From Now lá na Hospitalar, que foi um palco dedicado à inovação em 2016. E eu lembro que uma fala que me impactou muito, o Chap falou: você sabe por que não usa prontuário eletrônico? Que estão tanta dificuldade que aquele engajamento do corpo clínico, aquele ponto lá que a gente colocou ali, né, que foi falado agora, né? Já que você falou, pô, melhorou bem, né? Já está percentual bem melhor, né, agora. Aquele ponto de engajamento do corpo, sabe por que não usa? Porque é tão mais difícil eu entrar num sistema, selecionar uma caixinha, abrir um prompt, escrever o que aconteceu, depois blá, 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 do que eu escrever lá do meu jeito, falar e pronto e capturar, né? Então, assim, e hoje, de lá para cá, né? 4, 7 anos from there, 5 years from now, agora 7 anos from there, a gente vê esse problema do ponto de vista tecnológico resolvido. Isso foi resolvido. Isso a gente vê no RIMS, eu tive no RIMS esse ano. RIMS, para quem não conhece, é uma principal conferência, feira de tecnologia digital do mundo em saúde, né, que acontece nos Estados Unidos todos os anos. Não é uma questão mais, isso já foi discutido. O prontuário eletrônico ele é traduzido da voz falada do médico. Aí entra diversas outras camadas, né, Felipe, de questões éticas envolvidas. Aí vem a segurança da informação, aí vem questões éticas, aí tem uma outra dimensão da discussão que a gente não vai resolver aqui, né? Eu acho que pode ir caminhando aqui para uma administração aqui do que a gente veio fazer aqui, na verdade, que é apresentar e fazer a chamada para as startups, né? E ver se tem alguma pergunta mais específica também, mas que a gente pode deixar para um outro capítulo, que é a dimensão ética do uso de tecnologia artificial em saúde, porque como isso toca facilita ou dificulta o avanço do tema, né? Então, eu acho, Ellen, Evelyn, eu sei que a gente tem mais 13 minutos, é isso, né? Estou só sendo aqui, se tiver alguém que quer fazer uma pergunta, eu tenho uma pergunta de blockchain, eu não sei se tem alguém que conhece sobre esse assunto, eu conheço, não conheço quase nada disso aí, então eu sei qualquer coisa que eu falar aqui é leviano, então não sei se alguém quiser comentar, tiver algum comentário para fazer, que está no chat, ou alguma outra pergunta para a turma aqui também. Alguém, pessoal? Querem falar ao vivo? Só levantar a mão. Gente, eu estou impressionada com essa discussão, porque era para a gente fazer uma rodada, ficou muito bom, faltou um chopp, mas essa hora da manhã configura alcoolismo, não podemos, né, doutor Felipe? De jeito nenhum, foi ótimo, mas eu acho que a gente tem muito pano para manga, a gente vai ter Se o bem que está palco. quase meio-dia já, né? Aí já não é mais manhã. Pois é, mas... Como um amigo meu costuma dizer, em algum lugar já passou do meio-dia. Em algum lugar do mundo já passou do meio-dia, então já pode. Boa, Bruno, vou usar essa em meu favor. Mas a gente vai ter um palco só falando sobre essas questões no CONAP, tá? Isso é importante. Então, acho que a gente vai ter aí uma continuidade boa lá. A agenda ainda vai ser divulgada. A Helena, que está aqui, da ANAP, a Evelyn precisou sair, tá? Então, dando um feedback, a Helena está aqui, ela vai colocar aqui no site o edital, o caminho para o edital, então respondendo a pergunta que a gente viu ali, quais são os próximos passos? Por que a gente fez esse mapeamento? Porque a gente acredita que ele seja importante, obviamente, para a gente fazer um trabalho mais consistente, mas também porque a gente balizou ali 3 pilares interessantes para a gente poder ter as inscrições das health techs, das startups. Então, quando você for se inscrever no nosso formulário, você precisa indicar qual que é a sua área de atuação, ou onde você quer localizar ali a sua solução.
E aí precisa subir um template, ou desculpe, um pitch, pode ser em apresentação, pode ser em vídeo. Na sequência, a gente vai fazer vamos ter uma banca para fazer essa avaliação no início de outubro, e na sequência, os que forem melhor pontuados, a gente vai ter a apresentação no palco do CONAP, e os 10 selecionados vão também poder expor as suas soluções. Uma coisa que eu recebi de encomenda dos hospitais, sim, o material vai ser enviado para todos vocês, esse mapeamento, então todo mundo vai ter acesso a esse material, ele é público. E, na sequência, também é importante a gente dizer que, por solicitação dos hospitais, tá, que participaram, a gente vai buscar organizar, independentemente daqueles que forem melhor selecionados, a gente vai buscar organizar, não tem uma palavra melhor agora na minha cabeça, mas uma espécie de catálogo, digital, para que os hospitais recebam essas soluções já nos seus clusters, e eles possam fazer as análises ou tomar próximos passos aí daí por diante, tá? A ideia é que a gente gere valor para as health techs, obviamente. Acho que a fala do Jackson foi muito forte, eu adorei, que é importante também, né? São aqueles que eu brinco, né? São aqueles 3 tapas na cara que fazem a gente acordar para a vida também. Isso é importante, mas a gente teve aí o Felipe falando muito precisamente sobre o foco dos hospitais, o que é dor dos hospitais, qual seria aí dando pistas sobre um começo interessante, e o Rafael, né, trazendo toda a experiência dele aí de 20 anos, mas com um corpinho de 2, de startup, para a gente. Então, o que a gente tem agora, pessoal, e as startups que estão aqui, e que não estejam aqui, mas a gente gravou, a gente vai disponibilizar, a ideia é que a gente torne isso o mais público possível e que a gente possa falar mais sobre isso. A gente tem um trabalhão pela frente, mas se não tivesse problema, a gente não estaria aqui, certo? Se tudo tivesse resolvido, não estaríamos aqui, e eu acho que esse é o nosso ponto de partida. Eu Obrigada. acho um complemento rápido aqui, claro, desse ponto que você falou. Acho que tem um trabalhão pela frente e tem o que a gente vê. Acho que eu estou muito dentro dos hospitais, né, falando com eles assim, diariamente. E a gente, como diz a expressão, cada machadada é minhoca que acha, assim, sabe? Porque assim, a quantidade de coisa, né, Felipe, que tem para fazer, para melhorar, para aprimorar, para digitalizar, para embarcar inteligência, para otimizar, é endless. Existe uma máxima, né, na tecnologia digital, que cada problema que se resolve aparece mais 5, né? Pelo menos mais 5, né? Então, o WhatsApp era uma solução de mensagem. Beleza, mensagem. Agora eu preciso fazer um grupo, né? Tudo bem, beleza. Agora eu preciso fazer uma chamada. Beleza. Agora chamada em grupo. Aí eu preciso criar o administrador. Ela vai ganhando eficiência por ser não ser material, ela pode você criar novas soluções, né? Então, há uma necessidade muito grande, e parabéns pela Evelyn, para a turma aí da ANAP e também da ABSS por esse push para movimentar isso, porque tem muita necessidade e o setor está precisando muito, está muito precisado, como diz na roça, desse apoio e de novas soluções que possam auxiliar no ganho de eficiência, de transparência e de trazer mais inteligência para o setor. Então, eu que agradeço também o convite aí, a participar. Perfeito. Jackson, Felipe. Também quero agradecer demais o convite, né? Também complementar esse elogio, porque eu acho que a constante está justamente de continuar provocando, continuar todo mundo se reunindo. Achei muito legal esse pedido dos hospitais de ter acesso ao portfólio de tudo, né? E não só dos que forem selecionados, né? Porque a seleção ela é muito pertinente a um olhar geral, né? E às vezes é aquilo que o Rafa falou, tipo, cada machadada é uma minhoca. Então os hospitais estão passando por problemas ali que precisam de soluções mais específicas. O desafio está aí para todo mundo, não só para as novas startups, mas para todo mundo que está no mercado.
É um desafio para as grandes empresas, né? Os grandes nomes dos prontuários eletrônicos estão apanhando para poder resolver questões básicas de uso e integração de sistemas entre versionamentos de nuvens, né? Agora todo mundo quer nuvem, os softwares antigos não acessavam nuvem e agora desculpa a segurança. Então assim, o desafio existe para todo mundo e essa é a parte legal, né? Por isso que eu falei que a gente manter o espírito do aspirante é a grande sacada para a gente continuar resolvendo o negócio, né? Então, não vamos nos tornar especialistas, né? Não vamos nos tornar donos de qualquer coisa ou solucionadores absolutos de qualquer coisa. Vamos continuar como aspira ali, né? Sempre procurando como resolver melhor, como pensar melhor. Eu acho que o apontamento que o Dr. Felipe trouxe e, né, o complemento que o Rafa colocou de que, cara, olha que legal, nós estamos balizando o conhecimento, né? Eu falei esses tempos atrás, numa palestra que eu participei, um dos empregos que vai deixar de existir nas próximas gerações é de programador, é de desenvolvedor, porque todos serão assim, né? Não vai mais existir um analfabetismo no conceito de desenvolvimento. E isso eu acho extraordinário. E isso eu estou falando como um desenvolvedor, né? Porque se eu tenho um cérebro como o Dr. Felipe sentando na frente de um Python e moendo no Python, cara, olha para onde vai o nível da solução. Agora, se eu pego um cara que não conhece nada de medicina, mas é monstro em Python, sabe o que vai resolver para a medicina? Nada. Absolutamente nada. Então, sim, essa coleção, essa tradução é a grande solução de nós como humanos, é aprendermos a ler. Então, se o próximo idioma que seja desenvolvimento de softwares e programas, então que todos saibamos escrever isso. Pronto, está resolvido. Eu acho que a gente tem um mundo de oportunidade aí, né, gente? A gente está falando sobre IA, que já é um mundo por si só. Queria agradecer, Cristiano, Ellen, obrigado pelo evento. A ANAP, Helena, Evelyn, também, obrigado pelo convite. Rafael, Jackson, obrigado, como sempre é um prazer te ouvir. E acho que a gente está à disposição, a gente tem um mundo de oportunidade, a gente tem que resolver problema que de fato existe e tem que ser sincero na resolução dos problemas. A gente estava falando isso aqui antes de entrar, talvez, ou ontem, não lembro quando foi. Porque muitas vezes a gente, as startups, empresas, enfim, como um todo, eu acho também ruim a gente só falar de startup, porque também as outras grandes empresas, né, isso tem em qualquer mercado e qualquer ambiente, de fato, quando você vai ver, botar para rodar aquilo que te foi prometido, não era bem aquilo, é aquilo peronomútil. Então, isso faz com que também existe uma dificuldade para quem trabalha com inovação dentro das instituições, você continuar levando soluções, porque muitas vezes você levou uma, aquilo ali não funcionou direito, você levou outra, não funcionou direito, o terceiro cara não vai querer deixar entrar na área de negócio dele. Então, é super importante a gente ser sincero, é super importante a gente entender um processo também interno aqui dentro de uma startup, porque, vamos lá, é um hospital de 100 anos no Rio Grande do Sul, alemão, estou falando no nosso, né? Tem tudo para a gente não inovar, vamos combinar, né? Então, 100 anos no Rio Grande do Sul, alemão, bicho, tá difícil. Mas, assim, então o processo é um processo que vai atingindo uma maturidade e é um processo, mas que a gente tem que ser muito sincero desde o início. O que está pronto, o que não está pronto, qual caminho a gente vai percorrer, qual o problema que a gente vai resolver. E assim a gente caminha junto. Então, eu fico à disposição de vocês para o que precisar aqui dentro e na ANAP também. Perfeito, pessoal. A coisa que eu mais ouvi nas entrevistas que eu fiz foi o PPT aceita tudo. Então, isso fica a dica para a gente ter essa responsabilidade, essa sinceridade e a humildade de chegar e falar, vamos fazer junto. Então, a Helena colocou aqui no chat todos os links, mas a gente tem o e-mail de vocês, então a gente vai compartilhar também por e-mail para ficar mais fácil, para vocês terem essa informação guardadinha. E é isso. Olha, a gente foi pontuais, 11h28, faltando 2 minutinhos. Agradeço muito, viu, a presença de vocês, mais uma vez. E, Helena, obrigada pelo apoio e um abraço para a Evelyn. Tchau, tchau, pessoal.